Gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Tá bem? Boa noite, prof. Boa noite, meu amor, tudo jóia? Tudo bem. Tá dando eco para vocês quando fala? Tá com voz de robô. Tá com voz de robô? É. Eita, nós. Seria um jogo. Mas uma voz de robô tá difícil de escutar ou dá para entender o que eu falo? Para mim tá falhando, prof. Tá falhando? Tá lindo. Vamos fazer o seguinte, eu vou admitir todo mundo aqui no grupo e aí eu vou ter que acabar dando no celular mesmo. Internet. Gente, vamos dar só mais um minutinho só para o pessoal terminar de entrar para a gente iniciar, tá?
Gente, olha se vocês agora conseguem me escutar melhor. Me responde aí, por favor. Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor? Ah, Tá. então tá joia. Acho que é por que eu estava na internet aqui em casa. Tá? Tem que dar aqui mesmo. Deixa ela aqui assim, né? Gente, vamos lá então, né? Deixa eu trocar de lugar aqui, porque a internet não estava pegando tão bem todos os lugares. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria passar alguns recados para vocês. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Gente, Tá cortando, professora. Não tá dando para entender, não. ainda está cortando? Muito, bastante. Jura? Ai, meu Deus do céu. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apelar de novo para o celular. Vou ter que dar aula para vocês no celular. Eu acho que a internet aqui não está muito boa, tá? Deixa eu botar no meu celular. Dá só um segundo. Agora está testando. Agora está testando.
Então, entrou a Emily, Jamila, Caroline, Mariana, Milena, Fabiana, Neuza, Ana Valéria e Wellington. Deixa eu passar para o celular, então, gente, porque vocês vão me escutar melhor nele, então, tá? Gente, olha se vocês estão me escutando agora. Agora sim. Agora foi, né? Não é por causa da internet mesmo, tá? O computador não está dando certo, não. Mas vamos lá, então. Boa noite para todo mundo. Deixa eu passar alguns recados aqui para vocês. Primeiro que eu queria passar, gente, é com relação à minha parcial, tá? Eu enviei, para quem não teve acesso ao comunicado, eu enviei para o grupo de vocês que eu mandaria para o AVA as questões que estavam faltando, certo? E juntamente com as questões, a data que seria perdão, você deveria de enviar essa avaliação parcial. Ficou para o dia 4, não é isso? E como assim, eu já havia passado essas questões ao longo das aulas, só faltavam mais 3 questões, se eu não me engano, então eu acho que dá de sobra para todo mundo fazer o que está faltando, tá? São questões pequenas. Então, algumas pessoas estão entrando em contato comigo, que elas estão conseguindo mandar pelo AVA. Deixa eu só ver se está gravando aqui, gente. E outras pessoas não estão conseguindo enviar pelo AVA. Quem não conseguir enviar pelo AVA, gente, pode enviar tranquilamente pelo e-mail que eu passei para vocês, que é o Joyce Morfo, tá? Não tem problema. E vou admitir. Não tem problema que eu... não tem problema que eu aceito também, tá bom? Quem não tiver... outra pergunta que estão me fazendo muito é com relação a se tem que ser digitado ou se tem que ser novamente manuscrito, fotografado. Fica a critério de vocês, tanto faz qualquer uma das duas opções, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, com relação à nossa oficial. Com relação à nossa oficial, gente, ela será dada na semana do dia 15, certo? Na semana do dia 15, vocês irão... eu vou deixar a partir de segunda-feira, da semana do dia 15, por 5 dias essa prova em aberto. Vocês têm
Vocês podem entrar no dia que for melhor, de preferência logo no início, para você não perder, né, prazo. Eu estou esticando um pouquinho, porque às vezes dá problema na internet de alguém, então não tem desculpa. Então, você vai fazer essa avaliação oficial e, assim, a partir do momento que você entra na avaliação oficial, você tem um tempo estipulado para terminá-la, tá? Você não pode ficar durante esses dias todos fazendo avaliação, não. Você começou, tem um tempo para vocês poderem finalizar essa avaliação oficial, tá? E aí, na semana, no final da semana que vocês tiverem essa avaliação, eu já vou estar lançando as notas de vocês, tanto a oficial quanto a parcial, e você já consegue, mais ou menos, ter uma noção de como é que você está, se você foi aprovado ou não na disciplina, ok? Outra coisa importante para passar, o MEC, gente, ele lançou uma portaria, né, mediante essa situação da pandemia que a gente tem vivido, e nessa portaria, ele diz que as aulas, né, uma vez que a gente não tem perspectiva de voltar ainda, eu acho que esse período, né, provavelmente não, as aulas práticas, elas poderiam ser dadas, né, algumas aulas práticas, aí vai depender de qual a disciplina se encaixa, ela poderia ser dada na forma virtual, tá? Então, o que a faculdade fez, né? O Grupo Croton, ela disponibilizou para vocês algumas aulas, né, que já está lá. Se você entrar lá no seu AVA, você vai ver que tem um linkzinho relativo à prova, à avaliação, desculpa, às aulas práticas, e lá tem algumas coisas que a gente iria trabalhar. Na verdade, assim, muitas coisas ali a gente já trabalhou, muitas coisas mesmo. Tem algum detalhe ou outro, uma laminazinha ou outra que a gente não viu, mas, assim, eu aconselho muito de vocês entrarem lá, por quê? A nossa avaliação, ela é no dia 15 agora. Esse material que foi disponibilizado, gente, eu olhei todo o material, tá muito interessante. E, assim, eu tenho certeza que se você aproveitou as aulas, se você não tem noção nenhuma do que é matéria, né? Não pude acessar porque às vezes eu tinha problema na internet, gente, tá uma revisão muito bacana do que a gente deu, tá? Tem basicamente tudo o que eu falei, ela conseguiu ali resumir naquelas aulas práticas. Só um minutinho que estou aceitando aqui. Ela conseguiu resumir naquelas aulas práticas, então ficou muito bacana porque você consegue ter uma revisão para você fazer bem essa prova que vocês vão ter agora, tá? E, além disso, é um complemento também, porque mostra algumas lâminas, né, sobre aquelas estruturas que a gente estudou, como é que é o neurônio, como é que é a bainha de mielina, né, vai desde sistema nervoso, cardio, até chegar em respiratório, tá? Então, assim, muita coisa ali a gente falou e outras coisas vocês vão conseguir visualizar o que a gente falou, tá? Eu tenho certeza que prejudicados se vocês aproveitaram a minha aula teórica, né, e juntar com esse conteúdo que foi disponibilizado, eu acho que dá para amarrar bem o conteúdo e vocês terem um bom aproveitamento. Tá bom, gente? É o que a gente consegue fazer hoje mediante toda essa situação que a gente está vivendo aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Professora, Vamos lá, Milena. boa noite. Boa noite. É porque, assim, as matérias blend e a interativa, a gente vai ter que agendar. No caso da senhora, não. A senhora vai colocar lá no AVA, Não, a gente vai abrir e vai responder, né? Não isso. precisa O que agendar nada, acontece? não, né? Não precisa não. Esse final de semana, Milena, eu vou estar já fazendo essa prova. Até o final de semana ela já vai estar toda concluída. Na verdade, eu já comecei a fazer. E eu vou disponibilizar para vocês, só que ela só vai estar disponível para vocês no início, lá de manhã, do dia... Que dia que cai segunda-feira, da semana do dia 15? Se alguém tiver um calendário e poder me ajudar, se eu não me engano, dia 14, dia 15 mesmo. De segunda... Dia 15, né? Isso. Dia 15 ela já vai estar disponível lá. Quem faz a disciplina segunda, terça ou quarta, ela já vai estar disponível a partir da segunda-feira. E vocês vão ter, se eu não me engano, são 3 ou 4 dias que ela vai estar em aberto. Mas, assim, tenta já no dia que saiu fazer para não ter problema. Tanto que eu estou deixando mais dias essa prova em aberto, justamente para não ter problema. A internet caiu,
Eu tive um problema com o computador, então, para não ter esse problema, eu estou deixando realmente esses dias, né? Então, você pega o dia lá que você faz, segunda-feira, vai lá no horário de aula e você vai utilizar, tá? Eu vou estar em stand-by para qualquer dúvida tirar, né? As dúvidas que possam surgir, né? Eventualmente, né? Durante a aplicação dessa prova. Se tiver qualquer dúvida, pode me sinalizar que eu vou estar à disposição. Tá certo, gente? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Tranquilo, prof. Tranquilo, ok. Então, vamos começar. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, né? Vamos começar a falar agora, vamos continuar a falar a respeito do sistema respiratório. Sobre o sistema respiratório, gente, primeiro eu queria dar alguns conceitos importantes para vocês entenderem qual que é a moral da história hoje. O que eu tenho de importante para passar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês analisassem comigo é o seguinte: imagina que eu tenho aqui minha mão, né? Minha mão é uma bola, é um recipiente redondo, tá? Vamos imaginar que eu tenho um recipiente redondo desse tamanho aqui, tá? Vou até tirar aqui, ó. Desse tamanho aqui, e eu tenho um recipiente redondo desse tamanho aqui. Recipiente A, recipiente B. Vamos dizer que esses dois recipientes eles sejam elásticos, certo? Vamos pegar um litro de ar e vamos colocar nesse recipiente A, certo? O ar vai estar acomodado, ali de uma... Só um minutinho, a gente entrando aqui. O ar vai estar acomodado ali de uma forma, tá? No recipiente A, o ar vai estar acomodado aqui de uma forma. Agora, vamos pegar esse mesmo 1 litro de ar e vamos depositar agora num recipiente desse tamanho aqui, recipiente B. Esse 1 litro de ar, que também está num recipiente elástico, tá? Só que o recipiente é desse tamanho aqui, tá? A, B. Os dois recebem 1 litro de ar. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois eu vou ter uma pressão maior? No recipiente A ou no recipiente B? O que vocês acham? Hã? Recipiente A com 1 litro de ar, recipiente B com 1 litro de ar. Qual dos dois vai ter uma pressão maior? Recipiente B. Recipiente B. Por que o recipiente B? Porque o calibre é menor. É porque, por ele ser menor, o ar vai ficar ali mais comprimido, uma vez que eu tenho a mesma quantidade de ar no recipiente A e no recipiente B. Então, a primeira coisa que eu queria que você tivesse noção, quando a gente trabalha sobre mecânica ventilatória ou mecânica respiratória, é que você entendesse um pouquinho o que é pressão, tá? Então, se eu tenho dois recipientes, em um eu coloco uma quantidade muito grande de ar, de água, seja lá o que for, e eu coloco a mesma quantidade no recipiente maior, lógico que no local onde o recipiente ele for menor, ele vai ter uma pressão maior, uma vez que ele vai ter que acomodar uma quantidade maior de ar, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, seja no A, seja no B, vamos pegar o B, tá? Peguei aqui, isso é uma bola, tá? Um recipiente elástico, cheio de ar lá dentro, e eu vou agora pegar uma agulha e eu vou furar essa bola. Na hora que eu furo a bola, o que vai acontecer com o ar? Logicamente, o ar que está ali dentro, ele vai começar a, de uma forma muito intensa, sair dessa bola. Por quê? Porque dentro do recipiente, aqui dentro da bola, eu tenho muito mais pressão do que na atmosfera. Por exemplo, qual que é a nossa pressão aqui na atmosfera, se você estiver a nível do mar? Em torno de 740 milímetros de mercúrio aproximadamente, tá? Então, aqui, se aqui tem 740, aqui deve ter pelo menos nesse recipiente B, se eu tenho 3 litros de ar ali, deve ter pelo menos 3.000 e lá vai bordoada, milímetros de mercúrio ali dentro, de pressão. Então, se eu venho aqui furo, onde eu tenho 3.000 de pressão, tem muito mais do que no local que eu só tenho 740. Então, o que vai acontecer? A diferença de pressão de dentro da bola para fora da bola,
empurra o ar para fora dessa bola, certo? Então, sempre, gente, o ar se deslocar de um local de maior pressão para um local de menor pressão, tá? Se eu tenho um recipiente apertado, cheio de ar lá dentro, que esteja fazendo uma pressão muito grande, na hora que aquele ar encontrar um orifício, ele vai fazer o quê? Ele vai sair para um local que tenha baixa pressão, que tem uma pressão menor do que a dele ali dentro, ok? Então, o primeiro conceito que eu queria que vocês tivessem é com relação a essa diferença de pressão. Outra coisa importante, quando você vem, agora vamos aplicar um pouquinho isso aí para o nosso corpo, tá? Isso que eu estou falando. A aula de hoje, a gente vai começar a falar primeiro sobre mecânica ventilatória, ou seja, como é que se dá o movimento respiratório. Então, quando você faz esse movimento assim, ó, você faz essa força, faz todo mundo aí, tá? Em casa aí, faz essa força para puxar o ar e me responde depois que você fizer essa força, quem é que está fazendo essa força? Qual estrutura que você está fazendo aí, que você tem no corpo, que está fazendo essa força para puxar o ar para dentro de você? Quem é que está fazendo força nesse momento? Faz esse gesto e me responda. Diafragma? É o diafragma que está fazendo? É ele que está botando força? Quem falaria outra coisa? Olha aqui, gente. Será que não é o meu nariz? Não, ó. Será que não é o nariz que está fazendo força, não? O que você acha? Será que não é o É a meu pressão, pulmão? professora, que a pressão do pulmão é menor e a do lado de fora é maior. E aí, é isso que vai fazer? Isso. Então, assim, quando você faz essa força, você está botando essa força em quem? Para dar essa pressão aí. Foi a Mirielle que falou no início, não foi? Mirielle está certa. Quando a gente faz essa força para puxar o ar, você acha que você está botando força no nariz. Outros acham que você está botando força no pulmão, mas na verdade não. O lugar que a gente está botando força, quando você faz esse movimento inspiratório violento, você está botando força é na musculatura, chamada de diafragma, tá? Eu acho que todos vocês já ouviram falar de diafragma, tá? Mas o que seria, na verdade, esse diafragma? Diafragma é o seguinte. Só um minutinho, gente. Fecha a porta aí! Desculpa, tá, gente? Da aula tem disso. Vem de casa. Faz de conta que esse caderno meu aqui seja o diafragma, tá? Então, seja o seu pulmão, certo? Faz de conta que a minha mão aqui, ó, seja um músculo chamado de diafragma. Então, veja só. Para onde o meu músculo contrai, o que acontece com o meu pulmão? Ele vai atrás. Vocês estão percebendo isso? Eu contraio o músculo, como eu estou grudado no caderno, o caderno é puxado para baixo. Eu relaxei, o caderno subiu. Toda vez que eu contraio, pelo fato de eu estar grudada na base do caderno, aonde esse músculo vai, o caderno vai atrás. Então, a gente tem um músculo que está grudado na base do nosso pulmão, chamado de diafragma, tá? Ele está ali bem na base do pulmão, e ele tem esse músculo, ele é um músculo fino, mas é um músculo comprido, tá? Ele é um músculo delgado, mas ele é grande. Então, ele tem algumas inserções, tá? Então, uma das inserções dele é na base do pulmão, a outra inserção na região das costelas, as últimas costelas, e na região da coluna lombar também. Então, quando você tem aqui, imagina só, que aqui seja a minha coluna lombar, tá? E aqui seja o local onde o diafragma está inserido. Quando você contrai o diafragma, o que você faz com o músculo? Você faz isso aqui, ó. Você aproxima a origem e inserção dele. Você joga a base do pulmão da pessoa para baixo. Resultado, o pulmão que era desse tamanho aqui, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Ele acaba crescendo. Ou seja, um recipiente que era pequeno passa a ser agora um recipiente grande, porque eu estou puxando a base dele para baixo. E eu aumento ainda mais esse recipiente se eu pego aqui a costela, que está aqui nessa região, e eu ainda faço isso aqui. Vocês estudaram na aula passada que existiam as pleuras, né? E a pleura, entre a pleura parietal e a pleura torácica, tem uma pressão negativa. Então, aonde a pleura torácica está grudada no tórax,
Então, aonde essa pleura vai, o pulmão vai atrás. Ou seja, na hora que eu movimento a minha costela, que eu movimento o tórax, puxo ele um pouco para cima, o que vai acontecer? Automaticamente, o pulmão, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir mais na parte de cima. Ou seja, um recipiente que eu tinha que era pequeno, eu consegui expandir ele um pouco para cima e muito para baixo. Eu aumentei o espaço do meu pulmão. E com isso, o que vai acontecer? Antes de aumentar o espaço do pulmão, vamos supor o seguinte: meu pulmão estava lá, eu tirei o ar dele, eu expirei, joguei o ar para fora. Quando eu joguei o ar para fora, vamos dizer que tenha continuado uma quantidade de ar no pulmão, certo? Vamos dizer mais ou menos que aquele volume que continuou lá seja mais ou menos uns 3 litros de ar. Ou seja, quando eu soltei o ar, tá? Meu pulmão ficou pequeno e ainda couberam 3 litros de ar dentro dele. Só que agora eu vou fazer o quê? Esses 3 litros que estão aqui agora, eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Eu vou abrir o espaço para baixo e eu vou abrir um pouco o espaço para cima. Eu peguei esses 3 litros que estavam no recipiente desse tamanho e eu joguei agora esses 3 litros no recipiente desse tamanho. O que aconteceu com a pressão dentro do meu pulmão? A pressão dentro do meu pulmão, ela caiu. Então, se ela caiu, o que aconteceu agora? A pressão intrapulmonar, a pressão dentro do pulmão, por ter caído, uma vez que eu acomodei, eu abri o pulmão, eu acomodei aquele ar lá dentro, a pressão aqui dentro vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Então, se vai ficar menor do que a pressão atmosférica, o que vai acontecer? A pressão atmosférica, ela vai empurrar o ar de onde tem mais para onde tem menos. Entendeu? Aqui 740, aqui 650. Espera lá. Então, se tem mais pressão aqui do que aqui, o ar ele é deslocado para o interior do meu pulmão, porque eu consigo alcançar essa diferença de pressão, tá? Isso, gente, que eu tô falando para vocês é extremamente importante. Por quê? Pressão de oxigênio 740. Vamos dizer, estou dando um valor assim irrisório, na hora que você começou a aumentar o tamanho do pulmão, aqui acomodou o ar, ficou em 640, 600. Então, eu tenho uma diferença de pressão entre a atmosfera e o meu pulmão para fazer esse ar deslocar. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma pessoa que ela está escalando uma montanha. Ou então ela saiu daqui, vamos pegar um jogador de futebol, por exemplo. Saiu daqui e foi jogar em La Paz, tá? Seja montanha, né, seja La Paz, são locais que têm uma altitude muito grande, locais muito altos, né? Então, quanto maior a altitude, o que vai acontecendo com essa pressão aqui, que no nível do mar é 740? Quanto mais alto você vai ficando, mais a pressão atmosférica ela vai caindo. Então, 740 no nível do mar, 700, 650, 600, 500. Ou seja, quanto mais alto uma pessoa está, mais dificuldade ela tem de respirar. Por quê? Porque você vai pegando essa pressão que existe na atmosfera e vai tornando essa pressão de oxigênio aqui muito menor. Então, o ar ele vai tendo dificuldade em conseguir ter esse deslocamento para o pulmão de oxigênio que ele tinha antes. Então, gente, o que acontece? Algumas pessoas, quando elas vão tentar escalar montanhas, por exemplo, muitas pessoas morrem, tá? Quando ela vai para um local de grande altitude, por que às vezes as pessoas morrem? Porque o ar, ele fica muito, que a gente chama de rarefeito. O que é um ar rarefeito? É um ar com pouca pressão de oxigênio. Então, se você tem essa pouca pressão, você vai passar a não ter mais esse deslocamento de oxigênio que você tinha no movimento inspiratório. Então, a mesma coisa quando você pega, por exemplo, gente, um paciente que está lá, está com Covid, né, e está internado, por exemplo, né, qual que é a função do respirador? Por que você entuba uma pessoa, né, e o fisioterapeuta, ele fica lá, né, mensurando como é que vão ser os parâmetros, é justamente para ele conseguir manter essa diferença de pressão e conseguir, através de um aparelho, fazer uma pressão imitando, seria pressão atmosférica, ou maior do que a pressão atmosférica, para poder fazer o ar ser forçado a entrar no seu pulmão, tá? Isso aí tudo vocês vão aprender quando vocês estiverem em fisioterapia respiratória, quem for da área de fisioterapia, né?
estiver escutando aqui hoje. Então, vocês vão ver ainda como é que são calculados esses parâmetros, mas a mecânica, gente, é basicamente essa, tá? Então, quando você vai para um local de grande altitude, o grande problema é esse, você deixa de ter essa diferença de pressão e o ar passa a ter dificuldade em entrar. Então, olha que interessante, quando você, por exemplo, você sai daqui, você já deve ter observado que os jogadores, quando vão lá para La Paz, eles vão jogar lá, eles não conseguem ir e jogar no mesmo dia, justamente por causa disso. Então, quando você sai daqui, você vai para um local de grande altitude, o que que acontece? O seu organismo, ele começa a perceber que você tem menos concentração de oxigênio no sangue. Então, ele fala, caramba, tem menos oxigênio. Então, vamos aproveitar melhor o ar que essa pessoa respira. Quem é que transporta o oxigênio do seu sangue para os seus tecidos? Não são os glóbulos vermelhos, não são as hemácias? Então, seu corpo, ele faz o quê? Ele começa a aumentar a produção dessas células para que você consiga ter um melhor aproveitamento dessa quantidade menor de oxigênio que você vai ter nesses locais. Então, você consegue meio que fazer uma compensação. Está entrando menos oxigênio, então vamos aproveitar mais esse pouco oxigênio que a gente tem. Entendeu, gente? Então, é assim, mais ou menos, que se dá essa mecânica ventilatória, tá? E dessa forma que você consegue fazer uma compensação para ter um melhor aproveitamento, desculpa, desse oxigênio, certo? Então, quando você faz uma inspiração, seu diafragma que está colado aqui contrai, aumenta a base do pulmão. Com isso, você promove uma melhor diferença de pressão entre a atmosfera e o meio intrapulmonar, o ar ele é obrigado a entrar. Então, isso a gente chama de inspiração. Então, a inspiração a gente fala que é um processo ativo. Por que é um processo ativo? Porque ele depende da contração de um músculo. Que músculo é esse? Contração do diafragma. Ativo por quê, gente? Ativo porque gasta energia, tá? Então, ele contraiu, gastou energia, aumentou o tamanho do pulmão, o ar entrou, tá? Então, esse é o primeiro movimento respiratório, a inspiração. O outro movimento respiratório agora, só um minutinho, gente. O outro movimento respiratório agora é o movimento de expiração. Então, o que é a expiração? A expiração acontece o seguinte, ó, aqui está a base do seu pulmão, tá? Ela foi obrigado a abrir, tá? Você abriu o tamanho do pulmão, o diafragma está ali contraído. Todas as estruturas elásticas do seu pulmão estão estiradas. Então, você vai fazer o que agora? Se você tem ali o diafragma contraído, gastando energia, você faz o que com ele agora? Ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Vai soltar, vai relaxar. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Aquele pulmão que estava esticado, ele vai, pela própria capacidade elástica dele, ele vai voltar ao normal. Só que tem um detalhe. Quando ele estava esticado, por exemplo, você tinha os 3 litros, e você abriu o espaço, automaticamente você jogou mais ar para esse pulmão, certo? Jogou ar. Então, se no início ele tinha 3 litros, agora ele tem quanto no final da inspiração? 5 litros, por exemplo, tá? Ele está cheio de ar. Ele tinha 3, e para abriu o espaço, entrou ar, foi para 5 litros. Quando você agora pega esses 5 litros e joga num recipiente desse tamanho aqui, desse tamanho, o que vai acontecer com a pressão aqui? A pressão que estava acomodada, quando você fez isso aqui, ela fez o quê? Ela elevou, porque você está esmagando 5 litros de ar agora num recipiente pequeno, a pressão aumentou. Resultado, a pressão intrapulmonar se torna maior do que a pressão atmosférica. O ar, automaticamente, vai ser obrigado a sair do seu pulmão. Então, dessa forma, a gente faz o processo de expiração. Então, a gente fala que a expiração, ela não é um processo ativo. A expiração, ela é um processo passivo. Por que é um processo passivo? Porque ela não gasta energia. Ela depende apenas de que o diafragma relaxe
e que a própria capacidade elástica do pulmão entre em ação para o pulmão reduzir o tamanho dele, mas você não está gastando energia de ninguém, você não está contraindo nenhum músculo, tá? Então, a inspiração é um processo ativo, porque reduza o tamanho dele para que o ar sofra pressão e consiga sair. Então, é desse jeito que o ar vai sair, que o ar vai entrar no pulmão, certo? Agora, imagina a outra situação. Eu tenho aqui, ó. Botei mais força. Aí eu te pergunto, é só o diafragma que eu estou usando? Não. Você quer ver? Observa, põe a mão no seu músculo esternocleido. Faz a pressão de inspirar. Você vai ver que esse músculo contrai. Para quê? Para pegar o local onde ele está inserido, que seria a sua clavícula, e jogar a clavícula mais para o alto. Se você pegar as suas costelas, você vai ver que os músculos intercostais, eles trabalham para fazer esse movimento aqui com as costelas para cima, para intensificar. Quem faz isso? Os intercostais externos, tá? Então, quando você faz isso, você ajuda a abrir mais o pulmão para que o diafragma consiga puxar, inclusive, mais ar para dentro. Então, a gente fala que a inspiração, ela é ativa, mas você pode utilizar muito mais energia se essa inspiração ela for forçada, tá? Se o paciente fizer muita força, porque além do diafragma, você usa o que a gente chama de musculatura acessória inspiratória, que seria quem? Seria o esternocleido, seria os intercostais externos, seria o serrátil. Você tem vários músculos que você utiliza para poder aumentar o gradil costal e conseguir fazer esse ar deslocar de uma forma mais satisfatória para o interior do pulmão, ok? Agora, quando você faz esse movimento, põe todo mundo aí, a mão na barriga agora, põe a mão na barriga, tá? E você vai fazer o seguinte agora, você vai tentar soltar todo o ar que você acha que você tem no pulmão. Então, você vai fazer isso aqui, ó. No finalzinho, põe a mão na sua barriga e observa como é que o músculo da barriga contraiu para te ajudar a fazer o ar sair com mais intensidade do pulmão. Então, por exemplo, quando você está expirando, se você respirar normal, fizer uma expiração basal, que a gente chama, que é essa que você faz, puxou o ar, soltou o ar normal, puxou, soltou. Gasta energia na ins, não gasta na ex. Gasta na ins, não gasta na ex. Só que quando você faz uma expiração forçada, além da capacidade elástica do pulmão, tá entrando em ação aí, você tem músculos que vão ajudar a espremer ainda mais o pulmão, pegar um recipiente que está desse tamanho, fazer ele ficar desse tamanho aqui, para poder gerar mais pressão e tirar o restinho de ar que você tem ali de dentro. Então, a gente fala que quando você faz uma expiração forçada, aí sim você gasta energia, porque você está usando a musculatura acessória expiratória. Quem são esses músculos acessórios expiratórios? Ali você tem a musculatura, por exemplo, dos intercostais internos, para poder puxar sua costela mais para baixo. Você tem a musculatura abdominal, que ela ajuda a empurrar a pressão do pulmão para que o ar possa sair com mais facilidade. Então, você tem uma série de músculos que vão auxiliar nesse processo, tá? Deixa eu colocar, me dá um minutinho aqui, deixa eu colocar esse... Só um minutinho, tá? Deixa eu colocar isso que eu tô falando aqui para vocês visualizarem direitinho. Tá. Aqui, gente, esse slide que eu coloquei para vocês, eu acho que vocês conseguem visualizar o movimento que eu estou falando da costela. Olha as setinhas, costela subindo, aumentando o espaço. Embaixo você tem o diafragma contraindo para você aumentar o tamanho do pulmão. Se você observar o pulmão que está à sua esquerda e o que está à sua direita,
você vai ver que o que está à sua esquerda, ele está maior, porque você está fazendo um processo inspiratório, tá? As suas costelas estão se elevando, estão indo para cima, para você ter essa diferença de ar, diferença de pressão, para que o ar consiga entrar. E no outro movimento, no movimento inspiratório, você observa que o diafragma da pessoa está relaxado, ou seja, está um pouco mais acima, e as setinhas estão para baixo, dizendo que o gradil costal ele deprimiu um pouco para que o pulmão seja esmagado e esse ar consiga sair a partir daí. Isso que eu coloquei para vocês, gente, é na verdade só para você observar como é que o oxigênio, como é que o CO2, eles conseguem circular no seu organismo através de diferença de pressão. Então, se você observar esse cachinho, parece um cachinho de uva que eu coloquei em cima, isso é o quê? Isso é o alvéolo que está cheio de oxigênio, a pressão no alvéolo, ela é maior do que a pressão no vaso sanguíneo. Então, ali, o oxigênio é empurrado para esse vaso sanguíneo e vai para o seu corpo. Quando ele chega no tecido, que é o que está lá embaixo, o que vai acontecer? A pressão de oxigênio no vaso vai ser maior do que no tecido. Então, ele vai ser obrigado a ir em direção ao tecido. Agora, o CO2 não. O CO2 ele tem um fluxo contrário. O CO2 ele é formado no tecido. Tá? Você está vendo assim, tecidos do corpo é ali que ele é formado. Então, se ele é formado ali, ele vai ter muita pressão de CO2 ali. CO2 sai do tecido, vai para o vaso sanguíneo. Do vaso sanguíneo, esse CO2 ele alcança o capilar, porque a pressão de CO2 no vaso sanguíneo é maior do que no capilar. Então, é a diferença de pressão que vai empurrando o ar de um recipiente para outro recipiente, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês os músculos que eu acabei de falar, os músculos inspiratórios, os músculos tanto inspiratórios quanto expiratórios, tá? Então, tem o esternocleido, tá? Que eleva o externo da gente para cima, para que o pulmão consiga abrir mais no seu ápice. Você tem os intercostais externos, que ajudam a fazer essa abertura da costela também, né? Você tem o diafragma, olha a inserção do diafragma embaixo, tá? Ele está lá a nível de lombar, por isso que quando a gente inspira muito forte, a lombar da gente, ela tende a fazer um pouquinho mais de curvatura, tá? Então, esse aqui seriam músculos inspiratórios. Agora, os expiratórios, a gente viu que tinha os intercostais internos, tem o reto abdominal, você tem uma série de músculos que participam tanto da inspiração quanto da expiração. Aqui, gente, mostrando para vocês o outro processo que eu expliquei. Olha na expiração, o que está acontecendo com o diafragma, que é representado por essa linha preta. O diafragma, ele está aí todo relaxado, no que está à sua esquerda, ele está relaxado, e observa o pulmão do seu lado esquerdo em relação ao direito. Observa como é que ele está menor. Olha bem o que acontece com a mecânica do nosso pulmão, do nosso diafragma, durante a inspiração e durante a expiração. Então, na expiração, você tem o relaxamento desse diafragma, o pulmão volta ao seu tamanho normal. Então, gerou pressão dentro do pulmão, o pulmão é obrigado a jogar esse ar que está dentro dele para fora, por causa dessa diferença de pressão. Agora, com relação ao lado direito, onde está escrito aí a inspiração, você observa que o diafragma ele desceu todinho, porque ele foi contraído, ele ficou próximo à sua origem, que é na região lombar. Com isso, ele encheu de ar, observe que ele está aberto, ele está muito maior do que o outro, gerou essa diferença de pressão entre a atmosfera e o meio intrapulmonar. O ar que estava fora do corpo da gente, ele é obrigado a entrar para que você consiga, né, fazer essa compensação. Agora, o que acontece quando a gente, por exemplo, quem é que manda você respirar? Porque você não fica pensando o tempo inteiro, eu tenho que puxar o ar agora, eu tenho que soltar o ar. Na verdade, o controle da nossa respiração, isso aí eu já falei para vocês, quando a gente estava falando sobre o sistema nervoso, que o controle da nossa respiração, ele acontece todo a nível de tronco encefálico. Tá? Você tem áreas respiratórias importantes na região da ponte, na região do bulbo, tá? Você tem vários centros que são responsáveis pelo controle da nossa respiração. Então,
Então, por exemplo, quando você começa a fazer uma atividade física, tá? No início você está respirando normal. Você começa a se exercitar, os seus músculos, eles começam a gastar o oxigênio que ele tinha e começa a produzir uma taxa maior de gás carbônico, de CO2. Então, aquele excesso de CO2 que você vai ter na corrente sanguínea vai fazer o quê? Vai ativar alguns receptores que você tem em alguns vasos sanguíneos, principalmente na região da aorta, na região da carótida. E esses neurônios que você tem passando por ali, na hora que eles observam, epa, tá cheio de CO2, eles vão fazer o quê? Eles vão se comunicar com essas áreas que estão na região do tronco encefálico e vão pedir para que essa região tome suas providências. Então, se você tem muito CO2, o que que essas áreas vão fazer? Elas vão aumentar a tua frequência respiratória para que você, respirando mais rápido, você jogue esse CO2 para fora e puxe mais oxigênio para dentro. Então, existem várias formas da gente fazer esse controle da nossa respiração. Então, você faz esse controle de acordo com a taxa de CO2 que você tem na corrente sanguínea, você faz essa alteração, esse aumento da frequência respiratória, a depender também do seu emocional, seu sistema límbico, ele tem uma interferência, o sistema emocional das emoções, ele tem uma interferência nessa região do tronco encefálico, né? Então, você tem várias formas de estar modulando a nossa respiração. Tá? Quem faz esse controle é essa região de ponte, essa região de bulba, essa região que está bem aí no tronco encefálico. E eu, inclusive, quando estava dando essa aula para vocês, eu ainda relembrei o que aconteceu com aquele, como é que chama? Aquele ator que fez aquele filme Superman, o Christopher Reeve, né? O primeiro Superman que foi feito, né? O que aconteceu com ele? Até o final da vida dele, ele utilizava um respirador artificial. Por que ele utilizava? Porque ele sofreu uma queda de um cavalo e nessa queda ele acabou fraturando o cervical alta e acabou lesando essas estruturas onde tem esses centros respiratórios. Então ele não tinha mais esse controle respiratório. Por isso, gente, que existe muito esse ditado que fala assim: ah, a pessoa quebrou o pescoço, morreu na hora. Por que que morre na hora? Por que que pode morrer na hora? Porque se nessa fratura você tiver uma lesão no local que acomete esse centro respiratório, o que que vai acontecer? Você vai parar de ter esse controle, né, do tronco, né, do bulbo, em direção a essas áreas, né, o diafragma, esses músculos respiratórios. Então, o que que vai acontecer? A pessoa pode parar de respirar na mesma hora. Por isso que é tão perigoso quebrar o pescoço, por exemplo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, até aqui, alguém quer fazer algum comentário, querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Acho que sim, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Na aula passada a gente discutiu muito sobre algumas patologias que acometem o sistema respiratório. Eu queria agora passar para vocês algumas patologias que podem acometer esse sistema, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês outro slide. Deixa eu ver se está nesse aqui, gente. Não, só um minutinho, tá? Peguei o slide errado.
Isso. Então, tá todo mundo visualizando aí, gente? Quando chegar para vocês, vocês me falam aí. Para mim, sim. Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. A primeira patologia que eu queria falar para vocês é a respeito da asma, tá? Gente, a gente chegou a discutir na última aula que a gente teve sobre asma, e para algumas pessoas ficou meio que uma interrogação sobre alguns aspectos importantes. E eu trouxe essa imagem para vocês, porque como eu gosto muito de trazer imagens para poder ficar mais claro, você conseguir visualizar melhor, então eu acho que isso aqui está bem claro. Observa que você tem aqui 2 bronquíolos, tá? Você tem um bronquíolo que está bem à sua esquerda, tem um que está no meio e tem outro que está à sua direita, ok? O que acontece? Esse bronquíolo que está à sua esquerda é um bronquíolo normal. Observa que eu tenho aí, ó, eu tenho um revestimento interno dele e eu tenho essa parte em rosinha claro que seria o quê? Seria a musculatura lisa do bronquíolo, certo? A gente viu que quando você pega o bronquíolo, existe um músculo, que é um músculo liso que está em volta dele, que ele tem a capacidade de contrair e relaxar, né, de acordo com a necessidade. Então, se você faz uma broncoconstrição, você está diminuindo o tamanho dele. Se você faz uma broncodilatação, você está abrindo o tamanho dele, tá? Então, esse músculo serve para isso. Quando você tem a patologia asma, você tem o que a gente chama de hiperreatividade desse bronquíolo terminal. Então, o que seria um bronquíolo hiperreativo? É um bronquíolo que acontece o que com ele? Ele contrai mediante qualquer estímulo. Que estímulo pode ser esse? Pode ser uma bactéria que caiu ali, pode ser qualquer substância nociva do tipo um cheiro forte, uma fumaça, algum tipo de fungo. Então, coisa que talvez para mim, para você, passasse despercebido, para esse indivíduo que é asmático, não. Como o bronquíolo dele ele é hiperreativo, qual vai ser a reação dele? Contrair o tamanho. E além de contrair, a tendência dele é gerar também um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, o que vai acontecer com ele? Ele vai estreitar o tamanho, a passagem desse orifício, do local onde o ar passa, por 2 motivos. Tanto porque o bronquíolo, ele fechou, observe que ele está bem fechado, e ainda, para piorar, você tem secreção dentro dele. Nessa figura que está em verde, você consegue ver bem isso aí. Você consegue ver a musculatura do bronquíolo, que ela está inflamada, ela está inchada, ela está contraída, e você ainda tem a presença de muco aqui, que vai fechar ainda mais o orifício do local por onde o ar passa. Resultado, quando o ar ele vai tentar sair desse pulmão, gente, aqui na frente você tem o alvéolo. Na hora que o alvéolo contrai um pouco e você tenta tirar esse ar dali, ao passar por um local que é contraído, que é mais estreito, o ar vai começar a turbilhonar. Então, você vai auscultar o que a gente chama de sibilo, tá? Que é aquele chiado que você escuta no paciente quando ele é asmático. Não só quando ele é asmático, tá? A gente caracteriza muito, a gente pensa que toda pessoa que está sibilando, vocês conhecem vulgarmente como chiado, né? Toda pessoa que está chiando, ela esteja tendo uma crise asmática. Não necessariamente. Por isso que, às vezes, para você fechar o diagnóstico de asma, é uma coisa um pouquinho complicada, é um pouquinho trabalhosa, tá? Porque você, ao fechar isso aí, você pode sibilar tanto porque o músculo contraiu, quanto pela presença da própria secreção. Se você tiver com muita secreção nesse orifício aí, o ar na tentativa de sair, ele vai turbilhonar. Então, vai apresentar o sibilo também, tá? Então, a asma, gente, ela é caracterizada pelo quê? É um pulmão que tem um bronquíolo que é hiperreativo, ou seja, ele contrai com muita facilidade, ele inflama com muita facilidade, tá? E ele gera com isso acúmulo de secreção também, ele tende a desenvolver acúmulo de secreção. Só que tem uma característica no asmático, gente, que é bem interessante. O asmático, ele pode sibilar
tendo ou não tendo secreção, tá? Por quê? Por exemplo, uma pessoa que é asmática ela severa. É muito comum, às vezes, você pegar essa pessoa que passou por um problema emocional, uma descarga emocional lá muito grande, muito intensa, e aí uma das respostas que esse bronquíolo tem é fazer o quê? Contrair. Então, ao contrair, o ar ele pode ter essa dificuldade em passar, e mesmo sem você ter a secreção, tá? Esse indivíduo ele pode apresentar o sibilo. Isso é uma característica que normalmente quem tem é o asmático, tá? Agora, se você pega aqui o indivíduo que tem bronquite. Então, vamos ver o que acontece na bronquite. Observa aqui que do seu lado esquerdo, onde está escrito aí brônquio normal, você tem aqui, ó, você tem o tecido que reveste externamente o bronquíolo, certo? Você tem o músculo liso que está em volta dele, e você tem dentro o tecido que reveste, cheio de glândulas, cheio de cílios, que está revestindo por dentro. E por fim, essa parte branca de dentro, que é o buraco por onde o ar passa, é a luz do tubo, certo? Aí o que acontece? Isso é um bronquíolo normal. Quando você pega um bronquíolo de uma pessoa que tem bronquite, esse tecido, ele inflama, olha só, ele não é hiperreativo, ele não contrai frequentemente igual a outra situação, mas ele inflama com muita facilidade. Ele inflama. E como ele inflama, o que acontece? A parede tende a ficar um pouco mais espessa, tá? E ela tende a produzir uma quantidade de muco. Isso que vocês estão vendo à sua direita, essa parte mais cinza aí por dentro do vaso, isso aí é o que, gente? É acúmulo de secreção. Então, esse acúmulo de secreção aí pode fazer com que o ar, ao passar por ali, turbilhone e você também auscute o sibilo, ou seja, você vai escutar o chiado nessa pessoa também. Por isso que às vezes é difícil você saber, é bronquite ou é asma? E por isso que a gente utiliza às vezes esse termo bronquite asmática. Por quê? Porque o local está inflamado e por ouvir o sibilo, por ouvir o chiado, você vai ter uma característica do asmático nesse paciente que é bronquítico, entendeu? Então, você tem a secreção, você pode sibilar por causa disso. Isso a gente chama de bronquite asmática, tá? E então aqui aparece para vocês também, olha um bronquíolo normal, ok? Agora imagina, por exemplo, gente, bronquite crônica. O que seria crônico? De tanto você inflamar essa parede desse bronquíolo, ela acabou ficando espessa, certo? E ela ficou espessa, à medida que você vai modificando essa parede, ela vai ficando espessa, ela vai reduzindo a luz do tubo. E observa que, como se trata de bronquite, você vai ter em amarelo ali, que é o acúmulo dessa secreção no interior do bronquíolo. Então, volto a falar, o ar tem dificuldade de passar por esse orifício. O paciente aí também pode sibilar, ok? Observa que se é um asmático, é o que? A musculatura que contrai reflexamente. Tá? Não exatamente reflexamente, mas ela contrai por conta de alguns mediadores químicos que você libera. Só um minutinho. Que você libera, certo? Agora, tá claro até aqui, gente? Querem comentar alguma coisa sobre bronquite, sobre asma? Não? Tá de boa aí? Ok. Agora vamos para uma outra patologia, tá? Vamos para a pneumonia. O que acontece quando o indivíduo ele tem a pneumonia? Gente, eu falei para vocês sobre a pneumonia quando a gente estava falando de refluxo. Lembra disso? Falei para vocês que tinha situação de pneumonia que às vezes podia estar relacionada ao refluxo. Por quê? Porque em alguns casos, tá, de refluxo, o alimento estomacal, ele acabava retornando, ficando na região da orofaringe ou da laringofaringe,
e às vezes o paciente acabava broncoaspirando, ou seja, acabava jogando aquela secreção para o interior do pulmão. E por conta disso, ao cair naquela região, aquelas gotículas daquela substância, você poderia aí fazer com que aquilo fosse meio de cultura para algumas bactérias, tá? É só isso que causa pneumonia? Não, gente. Por exemplo, se você tem uma gripe muito forte, ou então se é um paciente bronquítico, observa que nas imagens que eu coloquei anteriormente, você tinha secreção em vários casos, tá? Desde a asma até a bronquite, você viu que tinha acúmulo de secreção lá no bronquíolo. Ou então, quando você pega, por exemplo, um paciente que está muito gripado, e ele não consegue jogar para fora toda aquela secreção que ele tem no pulmão. Então, você imagina, ele tem agora o pulmão quente, úmido, entendeu? Se ele fica úmido, fica quente, ele agora é fonte de proliferação de bactéria. E tem uma bactéria que tem predileção nessa situação aí, que é o Streptococcus. Então, se ele acha uma condição favorável, o que essa bactéria vai fazer para estar cheio de secreção ali? É ali que eu vou montar. Então, a partir disso, o que pode acontecer com esse indivíduo? Ele pode começar a ter essa proliferação bacteriana, tá, no interior do pulmão, e quanto mais você tem essa proliferação, mais você inflama, mais secreção você vai ter, e normalmente esse paciente ele tem associado febre, ele tem associado sinais de infecção. Por isso, gente, que quando você tem uma pneumonia, normalmente é marcado pela presença da bactéria, é uma infecção pulmonar que você tem, e se trata com a presença com a utilização de antibióticos, tá? Justamente para poder reduzir esse processo infeccioso causado pela bactéria. Volto a falar que uma das bactérias que mais causa pneumonia é o Streptococcus, ok? Então, isso é pneumonia. Então, aquela história assim, cuida dessa gripe forte para que ela pode evoluir para uma pneumonia, isso é verdade? Isso é verdade. Cuida dessa bronquite que pode evoluir para pneumonia. Também é verdade. Agora, quando você ouve falar assim, nossa, cuida dessa gripe porque ela pode evoluir para uma tuberculose. Isso é verdade ou isso é mentira? O que vocês acham? Cuida dessa... É mentira. Por que é mentira? Você só adquire a tuberculose, gente, se você tiver contato com o bacilo causador da tuberculose, que é o bacilo de Koch. Tá? Para você ter a tuberculose, você tem que ter contato com alguém que tenha esse bacilo para passar esse bacilo para você, tá? Então, assim, por exemplo, aqui na Bahia tem vários e vários casos de pessoas que têm tuberculose. É difícil a gente, às vezes, conseguir controlar a tuberculose porque o tratamento, ele é um tratamento muito a longo prazo. E, às vezes, o paciente, ele fica numa situação que ele se vê sem sinais e sintomas logo no início do tratamento, tipo assim, estava lá mal, estava cuspindo, tossindo, tendo febre e tal, comecei a tomar um antibiótico, a medicação lá, a poliquimioterapia que você utiliza para tuberculose. Um mês depois, eu não tenho mais nada, estou livre disso. Não necessariamente. Aí o que o paciente faz? Ele vai abandonar o tratamento. E nessa de abandonar o tratamento, ele acaba começando a partir daí a contaminar outras pessoas. Porque a partir do momento que você iniciou o processo de medicação para tuberculose, né, alguns dias depois você para de contaminar outras pessoas. Você não é mais fonte transmissora. Só que quando você para o tratamento, abandona o tratamento, que normalmente é em torno de 6 meses, aí sim você pode voltar a contaminar outras pessoas pelo bacilo, tá? E aí, se ele para e depois volta a fazer o tratamento ele se prolonga mais, já não é mais 6 meses, já é 8 meses, 1 ano e 2 meses de tratamento. Por isso que às vezes é difícil de você conseguir controlar a tuberculose, tá? Mas tuberculose é uma coisa, bacilo de Koch, tá? Pneumonia é outra coisa. Não tem como você ter tuberculose se você não tiver tido contato com pessoas que têm o bacilo, tá? E como é que você sabe que a pessoa tem o bacilo? Você não sabe. O problema é esse também, tá? Agora, alguma pergunta até aqui, gente? Algum comentário para fazer? Tá de boa? Tranquilo?
Agora, o outro comentário, outro vídeo, outro slide que eu queria mostrar para vocês é sobre esse aqui. Quem de vocês sugere de que se trata isso daqui? Vocês acham que é o que dessa imagem? Alguém já viu um pulmão assim? Isso daqui é o que... Isso aí é aquela... aquela que é doença crônica... Como é que é o nome? É o enfisema. Enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar, tá? Enfisema pulmonar, tá? Observa, vai pela seta. Pulmão normal, certo? Aí, nesse pulmão normal, a gente tirou um pedacinho dele, colocou no microscópio, abriu e deu essa primeira imagem aí. Observa que os alvéolos estão todos bonitinhos, parecendo um cachinho de uva, né? O saco alveolar ali todo redondinho, tudo bonito. Você tem ali vários alvéolos juntos, que é o local que faz a troca gasosa, pelo que a gente estudou, certo? Aí, o que acontece? A pessoa começa a ter contato com o cigarro, tá? O cigarro, gente, ele vai paralisando a ação de algumas enzimas que a gente tem no pulmão, tá? E, inclusive, uma dessas enzimas, a elastase, ela vai reduzindo a produção dela, você vai perdendo um pouco essa capacidade elástica do pulmão. E, além disso, o uso da nicotina, ele vai alterando, né, o tecido que reveste o nosso sistema respiratório, ele é do tipo ciliar secretor. Ou seja, o que acontece com o nosso sistema respiratório? Na hora que cai um micro-organismo ali, você tem cílios revestindo todo o sistema respiratório, esses cílios fazem o quê? Eles se movimentam, eles vão se movimentando o tempo inteiro para ir jogando aqueles micro-organismos que caem no seu sistema respiratório em direção à laringe. Na laringe, você tende a engolir aquilo ali e jogar para o sistema digestório. Tá? Isso acontece com secreção, isso acontece com micro-organismos, com uma série de coisas. Quando você vai utilizando o cigarro, o que acontece? Esse tecido que tem esse cílio e que produz esse muco, ele vai se modificando, você vai perdendo esses cílios. Então, você vai perdendo essa defesa do pulmão de que quando cai um micro-organismo, ele conseguir jogar aquilo para fora. Então, é mais fácil essa pessoa ter crise de pneumonia, de ter uma série de patologias, porque você perde um pouco essa defesa do pulmão. E junto a isso, você vai perdendo também a elasticidade desses alvéolos aqui. O que vai acontecendo? Observa, tá? Na figura, no desenho, no quarto desenho dos alvéolos. Observa que é como se eu tivesse vários cachinhos de uva, né? E eu tivesse rompido alguns desses cachinhos, a parede desses cachinhos, tá? Então, observa que essa região que está preta aqui é como se tivesse virado uma membrana única. E essa membrana única, ela é fibrosada, ela não consegue fazer troca gasosa, ok? Aí, se você for pegar para a penúltima imagem aí, observa que todo aquele cacho de alvéolos que eu tinha, todo ele foi substituído por um buraco só. Então, na verdade, é como se eu tivesse um buraco, em volta desse buraco eu tenho um tecido fibroso, ou seja, um tecido que não realiza troca de gás, troca de oxigênio e CO2. Então, eu fico com um buraco morto dentro do meu pulmão, tá? Eu fico com um buraco. E esse buraco, ele não realiza a troca gasosa. Aí, se você for analisar esse pulmão, todas essas áreas pretas que vocês estão vendo, são áreas que aconteceu isso aqui. Ou seja, são áreas que você não consegue realizar a troca gasosa, são áreas que você não consegue jogar esse CO2 que está ali, o gás que está ali, para fora. É uma área que você não consegue utilizar. Então, isso é o enfisema pulmonar, tá? E ele mata por quê, gente? Ele mata porque ele vai impedindo cada vez mais a área de troca gasosa, ele vai reduzindo essa área de troca gasosa. Então, a tendência é você não jogar para fora aquele excesso de CO2. Com excesso de CO2 na corrente sanguínea, há uma tendência ao seu sangue ficar mais ácido, e essa acidez, ela faz com que você, em determinado momento, evolua para uma parada cardiorrespiratória, tá? Porque você altera o pH sanguíneo por causa disso, ok? Então, no enfisema pulmonar, o grande causador realmente é a nicotina, né? E a evolução é essa, ele vai paralisando
ele vai perdendo essa elasticidade do alvéolo, vai rompendo essas membranas, vão formando uma membrana única e você vai ficando sem áreas de troca gasosa, tá? Então, é uma patologia extremamente complicada também. Aqui, ó, outra situação aqui, ó, outra imagem, observa aqueles buracos que eu te falei que você cria, né, no interior do alvéolo. Observa que antes você tinha lá os cachinhos, né, os alvéolozinhos, e agora na situação acima aí, você observa que você tem áreas que realmente você não consegue fazer a troca gasosa, tá? Porque isso tudo é convertido em tecido fibroso, tá? Tecido fibroso não tem as mesmas características que o alvéolo tem, certo? E agora, a última patologia que eu queria mostrar para vocês é uma patologia que a gente já falou a respeito dela, né? Só para poder relembrar que ela existe, que é a tromboembolia, a embolia pulmonar, né? Observa que essa aula eu já dei para vocês, tá? Você tem uma trombose, observa o desenho, foi formado lá na perna, em uma veia da perna. Aquele trombo, ele se deslocou, ou seja, agora ele é um êmbolo, não é isso? Observa no desenho do lado que ele está subindo em direção ao coração, esse êmbolo, esse coágulo, e agora ele está migrando em direção ao pulmão. O pulmão, gente, ele é cheio desses vasos sanguíneos aqui, que irão irrigar todo o tecido pulmonar. Então, se essa massa preta que vocês estão vendo aqui, ela vem em um desses tubos aqui e obstrui a passagem de sangue ali, o que que vai acontecer? Observa bem esse desenho, gente. Se você entupiu esse local aqui, está mostrando no desenho, toda aquela continuação dali para frente vai ficar sem oxigênio, sem sangue, sem troca gasosa, e esse tecido do pulmão, ele vai infartando, ele vai começando a morrer pela falta de troca gasosa. Então, observa, se você pegar a base desse pulmão, nessa parte de baixo aí, você vai ver que o tecido já está todo escurecido, tá? Ou seja, o tecido, ele infartou, tá? O que é um tecido infartar? Um infarto pulmonar, um infarto cardíaco, um infarto na perna, é o quê? É o tecido que morreu pela falta de oxigenação. Então, se você pegar esse outro desenho aqui que eu mostrei para vocês, observa, você tem um vaso, que é esse que está mais em preto aí, que foi obstruído. Resultado, dali para baixo, que precisaria do sangue oferecido por esse vaso, né? Você teve essa interrupção, dali para baixo, aquele tecido está morto, ele não vive mais. Você tem um comprometimento nessa troca gasosa dessa região aí, por conta da presença desse êmbolo no sistema respiratório, tá? Nos vasos que irrigam o sistema respiratório, que é parecido com isso, né, que o COVID tem feito aí, né? Ele tem provocado esses trombos ao longo dos vasos do pulmão, né? E foi até um grupo de uma médica brasileira que descobriu isso, tanto que hoje em dia uma medicação que eles têm utilizado muito para se tratar são trombolíticos, né, medicamentos que vão ajudar a dissolver esse coágulo, esse trombo, para que você evite de ter essa interrupção do fluxo sanguíneo, né? Você vê que assim, o respirador ele é importante, extremamente importante para dar aquela pressão para fazer o oxigênio entrar. Só que se o vaso estiver obstruído, como é que você vai fazer aquela troca gasosa que a gente estudou lá em cardio? Como é que você vai entregar oxigênio e receber o CO2 se o vaso que está levando esse sangue ele está obstruído? Então, por isso que o comprometimento ele é tão sério. Tá bom, gente? Tranquilo? Querem falar mais alguma coisa? Algum comentário a fazer? Alguma pergunta? O robô está inteligente, ninguém está perguntando nada. Tá tudo bem, gente? Tudo ok, prof. Tudo ok, né? Então, tá bom, espero que esteja mesmo, tá? Então, olha só, gente, só o pessoal que chegou depois, deixa eu só comentar, repetir algumas coisas importantes. Primeira coisa, não percam o prazo da minha parcial, porque eu vou lançar no sistema todos no dia 5, que vocês me deram de retorno de parcial, tá? Vou pelo menos começar a lançar no dia 5, e dia 4 tem que estar comigo já, para eu poder fazer essa relação. Certo? E outra coisa também para vocês não esquecerem, né?
é de não perder o prazo, né, para a oficial de vocês, que ela abre no dia 15, perdeu o prazo no dia 15, você pode fazer no dia 16, não tem problema, porque às vezes ocorreu alguma intercorrência, a internet não deu certo e tal, então ela vai ficar disponibilizada lá para vocês. Aí também, assim, o sistema fechou e eu já não posso fazer mais nada, entendeu, gente? Por isso que eu estou deixando um prazo, se não me engano, de 3 dias, para que você, aconteceu, plano A deu errado, plano B deu errado, vamos até plano C, tá? Então, assim, passou dessa data, eu não tenho mais como abrir, né, abrir nenhum tipo de benefício para vocês, porque realmente o sistema fechou e eu não tenho como aplicar a prova novamente. A prova vai ficar disponibilizada lá no ABA para vocês, certo? Então, a prova vai ser dia 15, né, professora? Dia 15 a prova de vocês, a minha prova, tá? E a outra coisa que eu havia comentado no início da aula, que muitos não estavam aí ainda, foi a respeito da prática, tá? A prática de vocês está lá no portal, né? Como eu falei no início da aula, o MEC, ele autorizou uma portaria dizendo que, nessa época de pandemia, que alguns tipos de prática deveriam ser dados de forma virtual, né? Por causa dessa questão realmente que a gente está vivendo hoje. Então, esse material que foi colocado lá está um material muito interessante. Ele, na verdade, é uma revisão de todas as coisas importantes que a gente falou nas aulas, tá? E que vale muito a pena até para você conseguir fazer uma boa prova ali, uma revisão e tanto da prova que vocês irão fazer no dia 15. Tá bom, gente? Tranquilo? Querem comentar mais alguma coisa? Professora, a atividade, ela pode tirar foto e enviar no ABA? Repete, meu amor, repete. A atividade que a senhora passou dessa parcial aí, Ela pode ser tirada a foto e enviar no ABA? Olha só, presta atenção. Não, volto a falar, não precisa necessariamente ser manuscrito, pode ser digitado também. Se você fizer manuscrito, você vai tirar a foto e enviar. Se for digitado, só mandar normalmente pelo portal. Quem não estiver conseguindo me enviar pelo portal, pode me enviar pelo e-mail, não tem problema, tá? Okay. Pode ser tanto digitado quanto manual. É uma coisa que quase todo dia alguém pergunta para mim no grupo, certo? E se não der certo enviar pelo AVA, pode enviar pelo e-mail. Eu só vou retornar para vocês o ok depois que eu já tiver, que tem muita gente também me ligando, senhora, vê se você recebeu e tal. Eu só vou conseguir fazer isso porque como eu trabalho manhã e tarde, e para eu poder, porque eu já vou verificando o e-mail e vou colocando o nome da pessoa. Então, tem que estar com toda a estrutura na minha frente aqui pronta para eu conseguir fazer isso. Por isso que eu não posso, às vezes, responder no mesmo momento que o aluno me pede, tá? Então, no dia que eu estiver confirmando o recebimento das parciais, eu vou dando o ok para vocês. Tá bom, gente? Tranquilo? Professora, Sim. sobre a prática que a senhora falou que está no portal, eu até vi lá. Mas depois, quando a gente retornar, a senhora vai dar elas para a gente de novo ou não mais? Olha, o que o MEC determinou é que aquela prática fosse naquela situação, tá? Nada impede de num dia que esse período que vem, vocês estiverem tendo aula comigo, né, da gente estar lá na sala, no anatômico, eu tentar fazer, não é uma coisa assim que eu posso prometer, mas é uma coisa que se nós estivermos juntos, eu vou tentar conseguir um tempo para poder a gente conseguir fazer aquela puxada naquele material que ficou, que foi dado de forma remota, tá? Mas, assim, é uma coisa que eu não posso prometer, mas é uma intenção que eu tenho, tá? Beleza. Tranquilo? Tá bom? Vou fazer de tudo para que dê certo, tá bom? Mas eu também não posso prometer, eu também não sei se eu vou estar com a turma de vocês no próximo período. Pode falar, meu amor. Professora, depois que a gente abrir sua oficial, a gente vai ter tempo limite ou ela pode ficar aberta o dia todo, alguma coisa assim? Não, é o que eu falei no início da aula, Milena. Abrir o oficial, você tem tempo de limite para poder finalizar a prova. Entendeu? Você pode entrar na segunda, na terça ou na quarta. Tá? Espero que todos entrem na segunda.
Terminou o tempo, você entrou na prova agora, você tem uma quantidade de tempo para fazer aquela prova. A mesma coisa vale para as outras provas que vocês vão fazer, as provas que vocês vão fazer a partir dessa semana, tá? Qualquer prova, gente, você entrou nela, você tem um tempo limite para terminar. Entendeu? Ok. Então, não tem como você, vou parar agora, daqui a 3 horas, 4 horas eu faço. Não tem como. Amanhã eu continuo fazendo. Não tem como essa opção. Tá bom? Tá bom. Mais alguma coisa, galera? Beleza? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Vamos ficando por aqui então, galera. Um beijo grande para vocês. E outra coisa, no dia da nossa prova oficial, eu vou estar com o Zap atenta no momento da aula, tá? Porque eu pretendo que vocês usem o momento da aula para vocês realizarem essa atividade, essa prova. Então, eu vou estar no momento da aula para tirar qualquer dúvida qualquer dúvida que venha aparecer, né, por conta dessa realização da avaliação de vocês. Tá bom, galera? Beleza? Boa noite para todo mundo, então. Fiquem com Deus, tá? E se cuidem. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, meu amor.